Noite a todos. O evento de literatura e psicanálise é um evento mediado pelo Espaço Lacaniano. O Espaço Lacaniano é um espaço dedicado à transmissão de psicanálise de Freud a Lacan. Nós estamos sediados em São Paulo, especificamente na Zona Oeste. Porém, a maioria das nossas atividades elas são feitas de forma remota, o que possibilita que as pessoas possam participar sem o impedimento geográfico. E eu sou a Jéssica Leite Barbosa, sou psicóloga de formação, sou pós-graduada em saúde mental e psicanalista de orientação lacaniana. E falando um pouquinho sobre a nossa proposta de hoje, o primeiro encontro sobre literatura e psicanálise, a ideia é que nós possamos falar inicialmente da interlocução da literatura e psicanálise. Posteriormente, a ideia é apresentar o Nelson Rodrigues, o autor que foi escolhido para o nosso primeiro encontro, e em seguida falar da peça que escolhemos como objeto de estudo para falar de literatura e psicanálise, que é O Beijo no Asfalto. Então, para começar, a interlocução entre literatura e psicanálise, é importante lembrar que esse diálogo entre esses dois campos, ele remonta ao nascimento da psicanálise. Então, quando Freud, ele começa a escrever sobre psicanálise, desde o início das suas obras, ele já utiliza de obras literárias, ele cita, referencia artistas também. Então, um exemplo que nós temos, por exemplo, é o Édipo Rei do Sófocles, que ali ele usa como uma referência para poder falar de um conceito fundamental da clínica, que é o complexo de Édipo. Então, Freud já usa um mito, né, uma história da literatura para falar de psicanálise. E durante toda a obra, ele utiliza de literatura, de artistas, para a conceituação da psicanálise. Então, a literatura, na perspectiva freudiana, nós podemos considerá-la que é uma manifestação simbólica do inconsciente, e os escritos literários, eles são vistos como uma forma de sublimação. Inclusive, tem um texto, eu acho um texto muito bonito, que se chama O Poeta e o Fantasiar. É um texto de 1908, então ainda na primeira tópica do Freud, e é um texto que no início ele compara o brincar infantil com o exercício do poeta. Então ele diz, né, que a criança ela brinca, ela cria o seu universo e ela leva essa brincadeira muito a sério. Assim como o poeta que cria o seu universo literário e ali tem a sua seriedade também. Só que ambos, tanto a criança quanto o poeta, eles fazem essa distinção do brincar e do poetizar da realidade. E nessa irrealidade que é criada, muitas coisas que não poderiam ser reais ganham espaço na fantasia. Então, coisas que, por exemplo, são desagradáveis, imorais, tudo isso tem um espaço na fantasia. E quando o sujeito cresce, ele deixa de brincar, então, quando se torna adulto, deixa-se desse brincar infantil, mas ainda assim se tem a fantasia. E só que a questão é que o adulto, ele busca se afastar, se esconder desta fantasia, se distancia disso. E nós, enquanto psicanalistas, a nossa função é justamente aproximar da voz a fantasia do sujeito. E a aposta da psicanálise na literatura enquanto um saber se revela que na literatura nós encontramos os grandes dramas da humanidade. Então, a literatura, ela nos proporciona um encontro com nós mesmos. Então, cada personagem, cada enredo, toda a narrativa, os desdobramentos, né, das histórias acabam aflorando o que há de mais humano em cada um de nós. Inclusive, é aquela coisa quando a gente começa a conversar com as pessoas sobre determinado livro, cada um tem um atravessamento diferente com personagens, sentimentos, porque tem algo de humano ali na literatura.
E a gente pode considerar justamente a literatura enquanto essa coisa simples e complexa, porque ali ela abarca as questões humanas, e revelando ali sentimentos profundos, sentimentos que comovem, que causam repulsa. Então, acho que a literatura é um recurso bem interessante em termos de. Ali tem um espaço que dá para se dialogar sobre coisas, inclusive, que em outras esferas talvez tenha uma certa barreira. E falando de literatura, e sobretudo os clássicos, acho que tem algo interessante nos clássicos também, porque os clássicos, eles se apresentam através de um furo, de um vazio, então em um clássico sempre tem uma questão que é revelada, e essa questão é que desencadeia toda a história, e sem garantia de um final feliz. A maioria dos clássicos geralmente não tem um final feliz, e quem dirá um final propriamente dito. Então, um exemplo disso é, por exemplo, o Dom Casmurro do Machado de Assis, que não tem um final dado pelo autor, ali não está fechado, fica um buraco e cada leitor vai decidir o seu próprio final através dos suas reflexões, seus atravessamentos ali, o que cada personagem impactou, né, para esse sujeito. E isso tem tudo a ver, né, com a psicanálise dessa coisa de lidar com esse vazio, com essa coisa que às vezes não vai ter resposta, mas que cada sujeito vai ter que encontrar um caminho, vai fazer uma criação com isso. E falando dos clássicos, tem um autor que ele escreve, né, que é muito mais comum nós escutarmos: estou relendo um clássico do que estou lendo um clássico, porque justamente os clássicos, eles não cessam de dizer o que tem a dizer, porque eles não cessam de escancarar as questões humanas. E aí eu inicio, né, essa fala falando sobre o Freud, né, a interlocução que ele faz com a literatura, mas o Lacan também não faz, ele faz o mesmo caminho, né? Então, ele retorna a Freud, teoricamente, e igualmente ali quando ele escreve em seus escritos, seminários, ele também utiliza dos clássicos, né? Ele utiliza das obras literárias, então ele usa Antígona na Ética da Psicanálise, ele cita Hamlet no Seminário 5, As Formações do Inconsciente, os escritos, né, a Carta Roubada do Edgar Allan Poe, então ele também usa dos clássicos, né, ele usa da literatura para falar de psicanálise, e acho que um seminário que também não podemos deixar de citar, que é o Seminário 23, onde ele se debruça na obra do James Joyce, e ele coloca que o Joyce foi um grande inventor, ele cria uma nova linguagem, que inclusive o que ele pontua que Joyce não desencadeou uma psicose por ter uma obra. Então, ele consegue criar algo ali, né, através da arte. E, inclusive, até considerando esse movimento que o Lacan coloca do Joyce, né, que ele é, criou algo, né, criou uma obra, acho que é possível a gente considerar que um final de análise é poder fazer uma poesia, criar uma espécie de obra, talvez, porque ali é aprender a fazer com o sintoma. E isso é interessante porque o Freud já aponta algo nesse sentido, quando ele diz, em cada um existe um poeta escondido, e que o último poeta deverá morrer junto com o último homem. Então, assim como no Poeta Fantasiar ele diz que a criança e o poeta eles brincam e se divertem com o que fazem, a proposta desses encontros de literatura e psicanálise é que a gente possa brincar, se divertir na leitura dos clássicos. E assim, acho que inauguramos o nosso primeiro encontro de literatura e psicanálise. E para iniciar, né, dar continuidade, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre o Nelson Rodrigues. Então, o Nelson Rodrigues, ele nasceu em 1912, ele faleceu em 1980 por questões de saúde, aos 68 anos. Ele nasce em Recife e ele vai para o Rio de Janeiro ainda criança e grande parte da vida dele
ele passa no Rio de Janeiro e, consequentemente, a obra dele também tem toda essa atmosfera ali do Rio, né? Ele tem a formação em jornalismo e essa formação é interessante porque ele já vem de uma família de jornalistas. O Mário Rodrigues, que é o pai do Nelson, ele é um jornalista, ele tem um jornal ali no Rio de Janeiro. E aí, Nelson, desde os 13 anos, trabalha com jornalismo. Então, desde os 13 anos, ele já escreve ali nas colunas e tudo mais. Ele tem um grande interesse por matérias policiais. Ele dizia que ele tinha um grande apreço por crimes passionais. Então, acho que era isso chamava muita atenção de Nelson. E alguns estudiosos dizem que tudo que Nelson escreve tem a ver com as tragédias que ele vivenciou, né, na vida. E acho que Nelson também, em algumas entrevistas, em alguns momentos que ele escreve, ele diz que, de certa forma, isso faz sentido. Uma das tragédias que ali foi uma ferida aberta para ele foi o assassinato do irmão. O irmão dele morreu, assassinaram o irmão na frente dele. Então, o pai do Nelson, Mário, ele tinha um jornal e ele escreve uma matéria sobre uma granfina ali do Rio de Janeiro, sobre um adultério. E essa mulher fica muito revoltada, vai até o jornal procurar o Mário Rodrigues, não encontra, mas encontra o filho, né, o irmão do Nelson, e ali ela mata ele. E daí que, né, uma das tragédias da vida de Nelson, né, essa ferida aberta. E depois de um tempo, Mário Rodrigues morre, falece, e aí o Nelson também começa a viver algumas dificuldades financeiras. E é dessas dificuldades financeiras que ele começa a escrever as peças de teatro. Então, o Nelson, dramaturgo, ele se inicia aí, através dessa tragédia e também dessa dificuldade financeira. E embora os estudiosos, né, de Nelson digam que o teatro dele, os escritos, tem essa grande influência das tragédias da vida, tem um fato interessante que é uma entrevista que ele dá que ele participa na TV Cultura, que uma pessoa pergunta para ele, Nelson, em que momento que você considera que nasce o Nelson Rodrigues que nós conhecemos? E aí ele diz que foi aos 7 anos de idade. Então ele estava na época da educação infantil e a professora pedia ali para as crianças escreverem alguns textos falando de historinhas de bichinhos, coisas ali mais condizentes com a idade. E aí, um dia, essa professora inventa um concurso de tema livre, então as crianças poderiam escrever o que elas quisessem. E o Nelson ganha em primeiro lugar. O concorrente dele escreve um texto de um passeio com um elefante, uma coisa bem, bem infantil, assim, bem condizente com a idade, inclusive. Mas o Nelson ganha porque ele escreve sobre um adultério. A adúltera, ela é morta pelo marido e assim que ele considera que foi a primeira obra da vida como ela é. E aí nasce o Nelson Rodrigues dramaturgo. Então, embora ele tenha vivido posteriormente muitas tragédias, dificuldades ali na vida, já tem algo ali dessa criança que observa a vida como ela é, os fatos do cotidiano. Inclusive, o professor Luiz Felipe Pondé considera que o Nelson ele é um anatomista da alma humana, porque ali em tudo que ele escreve, nas suas colunas, nos seus contos, no seu teatro, ele revela algo do humano, inclusive algo do qual a gente às vezes quer se distanciar. Então, ele tem figuras muito icônicas, né, em todas as suas obras, a prostituta, a adúltera, o marido traído que perdoa a mulher em praça pública, que é um horror, assim, né, socialmente. Então, esse é um pouquinho ali da atmosfera de toda a obra de Nelson. Falando especificamente das peças de teatro, ele escreve 17 peças. O professor Sábato Magaldi, ele divide as 17 peças entre peças psicológicas, peças míticas e as tragédias cariocas. Embora haja essa divisão,
O próprio professor ele pontua que ao ler uma tragédia carioca, a gente se depara com aspectos míticos, psicológicos, então ele faz essa divisão, mas o teatro de Nelson é esse teatro que engloba esses temas. E é isso, um pouquinho ali da vida de Nelson, muito breve, claro, né? E das obras ali, do que ele escreve. E falando propriamente do Beijo no Asfalto, é uma peça que foi escrita em 1960. É uma tragédia carioca, porque o seu fim é dado com uma morte, mas o seu início já se fala de uma morte, né? Que é a questão, que é o fato principal da peça. A peça ela acontece a partir do momento em que o Arandir, que é um homem casado com a Selminha, ele está indo à Caixa Econômica empenhar uma joia, acompanhado do seu sogro Aprígio, e isso tudo na Praça da Bandeira, que é no centro do Rio de Janeiro, então um lugar extremamente movimentado. E aí uma lotação atropela um homem, e esse homem cai no meio-fio e o Arandir beija esse homem que está morrendo, está morto. Então, o Beijo no Asfalto se trata disso, né? O mote da peça é uma peça dividida em três atos, então falando do primeiro ato, é o momento que a gente conhece os personagens principais ali da peça. Então, o primeiro ato ele se inicia na delegacia, né, do delegado Cunha. Temos o personagem Amado Ribeiro. Cunha e Amado Ribeiro, eu vejo que são personagens muito fortes, né, muito característicos, que inclusive dá para a gente pensar em algumas críticas, né, do que esses personagens ali se mostram. Então, o Amado Ribeiro, jornalista, ele vai até o Cunha e diz que tem uma notícia bombástica que ele precisa contar e que, né, vai ser algo bem avassalador, né, para o jornalismo. E aí o Cunha não quer escutar muito ali o que o Amado Ribeiro tem a dizer, porque ele está revoltado, porque o Amado Ribeiro solta uma reportagem há uns dias anteriores que ele chuta a barriga de uma mulher e essa mulher aborta. E aí ele diz, você exagera nas suas notícias, né? Porque na verdade não foi bem um chute, foi só um tapa e foi azar dela que ela abortou. Ou seja, ali já se revela o caráter desse sujeito, né? E desse lugar de, bom, você é exagerado e, né, aponta para o caráter desse jornalista, mas também revela ali o caráter do próprio delegado. E aí, né, se começa ali a narrativa do beijo no asfalto. Em seguida, nós conhecemos o Aprígio, que é o sogro, né, do Arandir. Então, ele vai à casa da filha da Selminha, que é a esposa, e na casa da Selminha está a Dália, que é a irmã, né, da Selminha, a cunhada do Arandir, e ali o Aprígio, ele conta para a filha que o marido vai chegar um pouquinho mais tarde, porque houve um acidente, e aí nessa fala, né, nesse encontro, ele tenta explicar para a filha o que aconteceu, mas é interessante, né, logo nesse primeiro ato, que eu vejo que é como se fosse um novelo de lã que a gente pega a pontinha e vai soltando, né? Esse teatro que se revela. Então, é desse lugar que já se revela um pouquinho do Amado Ribeiro e do Cunha, mas ali, quando o Aprígio encontra-se com Selminha e com a Dália, também se revela algo curioso, porque quando ele começa a perguntar para a filha sobre a relação dela com o marido, a Selminha levanta um ponto interessante. Ela diz: pai, por que que você não chama o meu marido pelo nome? Você sempre fala seu noivo, namorado, marido, mas você não consegue nomear. Então ali já fica para o leitor e para quem está assistindo a peça algo de bom. É uma fala solta, o que que isso tem a ver com a peça? Então, acho que nesse primeiro ato já se revela, já se começa a se revelar alguma coisinha ali, né? E, enfim, eles conversam ali, né, sobre a relação da Selminha com o Arandir. Ela é uma personagem que no início diz desse relacionamento enquanto um relacionamento feliz, perfeito,
não tem furo, tá tudo certo. E aí, logo em seguida, o Arandir chega em casa, muito nervoso, conta ali o que aconteceu e conta do beijo, mas não referencia onde foi esse beijo, né? E assim finaliza esse primeiro ato. Acho que uma coisa importante antes de passar para o segundo é que também algo fica no ar, porque no finalzinho do primeiro ato, o Arandir ele pergunta para a Dália por que que ela tá indo embora, né? Porque a Dália mora com ele, com a Selminha, e ele fica um tanto ali chateado pelo fato da cunhada ir embora, e isso fica no ar no sentido de qual é a relação do Arandir com Dália. E aí se inicia de fato o segundo ato. E aí o segundo ato já tem um tom de uma desconfiança, porque é o dia seguinte da notícia, do beijo, da tragédia. Então, esse lugar da desconfiança que a vizinha bate na porta ali da Selminha e da Dália e pergunta, afinal, o que que aconteceu? Né? Que cena foi essa do beijo no asfalto? Olha essa matéria jornalística. E acho que é interessante porque ali tem algo do contemporâneo no sentido da fake news, né? Olha, o jornal está dizendo, isso é verdade. É ali uma verdade muito fechada, absoluta, porque está no jornal. E aí tem essa tensão que começa a atingir a família. Então, o que acontece com a Arandir começa a atingir Selminha, começa a atingir Dália. O Arandir não é diferente, porque ele vai ao trabalho e começa a ser chacota ali dos colegas, ao ponto que ele pede para sair do trabalho, então ele pede desligamento. Em meio a esse segundo ato, o Aprígio volta para casa, né, ali de Selminha, para conversar com ela e mais uma vez questionando desse casamento. E a Selminha muito categórica dizendo que não, o casamento dela é um casamento feliz, que ela confia em Arandir de olhos fechados e que, inclusive, tamanha confiança que ele confessa a ela que vê a cunhada nua por um acaso ali no banheiro e que confessa a ela, olha só que prova de amor. Então ela coloca isso como uma. Ali não há questionamentos em relação a este casamento. Só que daí, logo no o finalzinho desse segundo ato, é da cena que Arandir volta para casa, volta muito angustiado e fica ali no quarto com a Selminha e diz que não está disposto a receber visitas, não está disposto a fazer entrevistas, a dar depoimentos, e que tem um certo movimento em volta dessa casa de jornalistas, de polícia, enfim, tem essa atmosfera dessa desconfiança. E aí ele combina com ela que, assim, qualquer tipo de contato ele não estará disponível, não estará em casa. Inclusive, toca-se no assunto do beijo, porque ali ele nomeia que o beijo não foi um beijo qualquer, foi um beijo na boca do morto. E aí que a Selminha começa a entrar em, em pânico, uma certa angústia, na verdade, ali, né? Porque ela fica assustada com o beijo. E assim se finaliza, né, esse segundo ato dessa desconfiança de Selminha de, afinal, por que que o Arandir fez isso? Por que que ele beijou, né, um homem? E interessante que nos atos anteriores, né, quando o pai, né, da Selminha questiona, bom, ele beijou um homem, e aí o que que você vai fazer com isso? E aí ela não entende muito bem que lugar, né, desse beijo, e diz que é algo muito bonito beijar um morto. Mas ao descobrir que é um beijo na boca ali, algo, né, mexe com todas essas certezas, com tudo aquilo que ela montou desse casamento, desse sujeito ali, desse companheiro. E temos o terceiro ato, que é um ato que tem uma tensão muito forte, ali dos desdobramentos dos personagens. É um ato mais violento, né? Então, porque ele inicia com a Selminha.
indo depor, e que na verdade ela não depõe em uma delegacia, ela depõe em uma casa, então não é um lugar adequado nesses questionamentos ali do delegado Cunha em relação ao casamento dela, são questionamentos muito ofensivos, muito violentos. E aí ela sofre, inclusive, uma violência, né, depois de tudo isso. Em paralelo a isso, tem ali a cena do Aprígio com a Dália, né? Que ela começa a desconfiar da relação do pai com a irmã. E ela diz ali, pai, é muito estranho que você não consegue nomear, né, o nome do Arandir. E aí ela desconfia e lança para o pai. Esse amor que você sente pela Selminha não é um amor de pai para filha, é um amor de homem para com uma mulher. E aí, de certa forma, ele entra no discurso ali dela e diz: bom, quando uma filha casa, de certa forma ela está traindo um pouco o pai. Então, ele deixa isso no ar, mas não afirma, né, ali, de certa forma, o que a Dália pergunta, questiona, coloca em xeque. E aí temos isso, a Dália retorna para casa, Dália não, minto, a Selminha retorna, né, para casa, diz ali da violência que ela sofre para a irmã, e aí a irmã diz que o Arandir está escondido em um hotel e que ele tá ligando para que Selminha vá ao encontro dele. E ela diz que não, e ali ela começa a dizer, né, que agora esse casamento ele cai, né? A fantasia desse casamento cai por terra e ela desconfia de absolutamente tudo e que não tem coragem de encontrá-lo porque ele vai querer beijá-la e ela não vai beijar um homem que beijou a boca de um outro homem. E aí, Dália vai ao encontro do Arandir no hotel, e aí que a verdade se revela efetivamente, porque o Arandir confessa a Dália que a única coisa que o salvou foi o beijo no asfalto. E ali ele se sentiu bom, porque ele carrega uma culpa por ter visto a cunhada Dália tomando banho e a desejou. Então, ali a verdade se escancara, inclusive em toda a peça, em todos os atos ali, o Arandir ele tem falas do tipo, eu nunca beijaria um homem que não fosse um homem que estivesse morrendo aos meus pés. E o quanto essa fala ali na peça não é escutada pelos personagens no sentido de não tem um questionamento, mas por que, né, de um homem que está morrendo aos seus pés, ali não é escutado, mas ali ele traz alguma coisa, né? Sobre não foi um beijo qualquer, mas foi um beijo em nome dessa culpa, né? E essa fantasia de se sentir bom por ter feito isso. E quando Dali escuta isso, ela diz que ela cede, né? Ela concede ali um beijo a Arandir, mas mesmo assim ele não se permite diante dessa autorização da cunhada. Ela sai de cena e entra o sogro, o Aprígio. E aí ele diz que escutou toda a conversa que o Arandir teve com a Dália e que de nada, enfim, aquilo não vai impactar em nada para ele, porque na verdade a questão desse ódio que ele tem por Arandir é que qualquer um poderia ter casado com a filha dele, com a Selminha, menos o Arandir, porque ele sente ciúmes do genro com a filha por amá-lo. Inclusive, ele diz que desde o momento que o Arandir ele namora com a Selminha, ele não consegue nomear, né, o nome do Arandir, porque o ódio que ele sente é amor. E aí se termina a peça com o Aprígio dizendo que ele fez um juramento para si, que ele só falaria o nome do Arandir em sua morte, e ele mata o Arandir. Então, ele mata o amor que ele não conseguiu viver. E o final da peça, eu acho que ele tem pontos fundamentais e caros à psicanálise, que é a culpa por desejar. Acho que a peça pega muito nesse tema, nesse sentido, porque tudo acontece em nome da culpa de desejar a cunhada. E pensar que a cena de vê-la nua
por si só ele desperta algo nele, mas que também podemos interpretar que também tem uma fantasia ali, né, dessa cena e dessa fantasia que, né, se escancara uma culpa muito grande. Então, quando o Arandir ele deseja a cunhada, é como se ele tivesse em dívida, porque é desse lugar que ele beija um morto como uma necessidade de um castigo, como se ele tivesse ali que pagar alguma coisa. E acho que a gente pode considerar essa cena, né, de beijar o morto como uma cena de um gozo, né, e a fantasia de se livrar desse desejo, né, incestuoso, beijando outro homem, e ali ele vai ser bom. Então, inclusive cai, né, em um moralismo do ser bom ou mal, e essa culpa que ele carrega, de onde que vem essa culpa? Essa culpa vem de um grande outro ali, né? E ele paga essa dívida, que a gente não sabe se paga ela completamente ou não, mas é uma forma de uma dívida ali que ele coloca, né? Que ele paga para esse grande outro e que traz essa noção, essa fantasia de ser bom ou mal. É, e aí, pensando, né, na cena inicial do beijo, dá para levantar a questão da fantasia, né? A fantasia enquanto uma cena do nosso psiquismo, porque ali o sujeito se identifica com um personagem, então, quando Arandir ele deseja a cunhada, é como se ele fosse ali um vilão para si mesmo, e ali, quando ele beija um homem, que inclusive ele até diz, né, na peça não fica claro, e aí cada um de nós que tire as suas conclusões. O Arandir diz que ele beija o homem porque quando ele se agacha para se aproximar deste homem, o homem pede um beijo para ele. E aí ele atende a este pedido. Mas o sogro diz que não, que ele beija porque ele quis beijar. Então, ali fica essa dúvida pra gente, mas acho que o que interessa é que esse beijo coloca o Arandir em uma fantasia também, que ali ele é bom, que ele concede a um pedido. É, a obra também acho que revela uma atmosfera bem incestuosa, então é desse cunhado que deseja a cunhada, o pai que deseja o genro, as filhas, né, ali no segundo ato, que começam a desconfiar do pai. Esse pai tem um amor incestuoso, né? Então acho que tem isso, e tem algo ali dos segredos de família, porque de certa forma ali tem essa coisa, né? Todo mundo sabe de algo, mas ninguém fala, né? E o quanto isso nós temos que lidar na clínica, né? O que cada sujeito faz com os segredos de família. E falando do Aprígio, inclusive, é muito curioso, desde o início, a pontuação da Selminha, quando ela fala, pai, por que que você não consegue nomear o nome do Arandir, né? E aí parece, né, uma espécie de limite que ele coloca para si mesmo, do tipo, vou nomear ele como noivo, marido, mas também é de um limite que não tem um sujeito ali, porque ele não diz o noivo Arandir, o marido, mas sim é só o noivo ali, sempre se distanciando, mas que não dá muito certo. É porque é desse lugar que não se aproximou do desejo, não houve ali espaço de ambos os personagens, inclusive. E acho que tem uma frase interessante, acho que ela está no texto, né? O Poeta e o Fantasiar, que o Freud escreve. É mais difícil observar as fantasias das pessoas do que a brincadeira das crianças. E aí eu penso que toda a história ela gira em torno dessa fantasia do Arandir que ele esconde de si mesmo, né? Desse desejo, dessa fantasia, e do Aprígio também, né, com o genro. E sem contar que a obra ela toca em uma grande crítica social contemporânea, que é a relação do discurso, a relação de poderes e a relação que o jornalismo tem. Então, o quanto ali é desse lugar que o Nelson destaca que não tem limites nessa esfera do jornalismo. E é isso. Assim,
as minhas considerações sobre o Beijo no Asfalto, mas queria escutar de vocês o que que vocês é, sentiram ao ler e o que tocou também. Nossa, uma coisa que eu já queria colocar é, partindo dessa linha que você está fazendo, em algum momento ele pede para a esposa, bom, diga que me ama. E ela diz, né, você sabe, tudo bem, mas eu preciso que você diga, porque eu preciso que isso esteja aqui de uma maneira um pouco mais compartilhada e não pressuposta, porque estamos juntos. É uma marca muito importante do que vai ser a virada mesmo da peça. Um outro aspecto que assim, achei muito importante dessa obra é a possibilidade de a vida como ela é quebrar com o maniqueísmo. Então a gente não tem personagens que são bons ou maus, não se trata sobre isso. Se trata justamente de quebrar com a expectativa desses que estão assistindo. Então, Freud, também nesse texto do Poeta e o Fantasiar, um pouco ao final do texto, ele vai colocar como várias vezes se escreveu obras onde os homens podiam tudo, onde as pessoas não tinham limites, onde uma parte do eu, ele era ilimitado. E parece que o nosso Rodrigues, ele chega nisso e ele quebra, justamente com a ideia de, bom, vocês querem a verdade? Vocês dão conta da verdade? É isso que eu tenho para oferecer para vocês. Então, não um mundo ideal, mas um aprofundamento no processo de desencontro dos ideais. Gente, eu fiquei muito. Até a Jéssica comentou rapidamente sobre a fake news, né? E para mim ficou muito na fake news, na pós-verdade, na verdade mentirosa que o Jorge Farps vai falando, porque isso que a Jéssica pontuou também, não tem uma descrição da cena real, que o Freud diz, né? Pouco importa de fato o que aconteceu, importa a realidade psíquica. No entanto, Arendir não teve em nenhum momento também a sua realidade escutada por ninguém. Quer dizer, ele vai contando aos poucos e lá com o delegado, a verdade, ela já existe, a história ela já está contada e narrada por quem nem esteve presente, né? Quer dizer, eles têm uma intenção no que eles querem contar. E aí eu acho que é um texto, né, de 1960, mas se a gente for pensar na atualidade, na contemporaneidade do que a gente está vivendo hoje, né, no que diz respeito a fake news e pós-verdade, que foi, inclusive, uma palavra que a Universidade de Oxford colocou ela como a palavra do ano em 2015, 16, coisa assim, porque eu acho que diz muito da nossa realidade hoje, quer dizer, o que que vende, o que que faz sentido para as pessoas, porque ali tem algo de comprar e de consumir histórias e sujeitos, independentemente das consequências, porque a consequência ali é a morte desse sujeito, né? Porque ele, quer dizer, ele é consumido também por toda essa narrativa que é criada e que ele mesmo não consegue sustentar de fato, porque o que ele tem para falar não aparece na delegacia em um momento, não aparece nesse jornal, é suprimido, né? Inclusive a viúva também, né, do atropelado, ela é instruída a contar uma história, né? E eu acho que isso também diz muito de quando a gente muitas vezes não lembra de fatos e a gente também vai contando essas narrativas a partir do que nos contam, né? E aquela coisa que cada um que vai contando adiciona um ponto. Eu acho que isso traz também muito tanto, né, desse do texto em si, mas quando a gente pensa, inclusive, na análise dos sujeitos, né? E daí quando o George Forbes, inclusive, fala dessa verdade mentirosa, quer dizer, trazendo Lacan, né? A gente não vai conseguir contar uma verdade absoluta, a gente conta uma verdade possível, a gente conta aquilo que a gente consegue nomear, né? E acho que a nomeação também perpassa muito o texto, e que nem tudo é possível ser nomeado, não é possível ser nomeado, né? E fica nesse segredo o amor desse sogro,
mas muitas coisas ali perpassam nesse segredo, né? A relação da Dália com o cunhado, essa coisa que é vista, mas ainda assim ela é meio que diluída na história e cria também essa expectativa, né? Mas é uma expectativa que, como disse, acho que é muito, né, é do Rio de Janeiro, mas é muito da cultura do brasileiro, né? Muito desse dia a dia e dessa realidade, desse cotidiano que para a gente faz muito sentido e que faz muito sentido também exatamente na fake news, né? Que o brasileiro, segundo as pesquisas aí, que eu dei uma olhadinha antes, logo depois de ler o texto, porque acho que muitas coisas acabam levantando, né? Dizendo que o brasileiro é o que mais acredita em fake news. Quer dizer, a gente também tem esse desejo não só por uma história, mas isso que traz a mais, isso que, e talvez aí também a arte, né, de nos pegar desse lugar, e que o Freud diz o quanto faz sentido a arte, a arte de contar histórias e de inventar histórias, e a necessidade que a gente tem para dar conta da nossa fantasia, né? E daí nessas pesquisas, e o que eu li, inclusive, né, da pós-verdade, que ela não seria a mentira em si, mas o ingrediente, e faria então com que essas informações não deixassem a mentira explícita, no entanto, ela torna mais palatável, mais interessante, mais digerível e mais rentável, no caso, né, que é essa coisa de venda da informação do jornal e o quanto isso mexe com as pessoas. Então, acho que tem algo aí interessante para a gente pensar também nesse sentido. Leila ou Patrícia, podem ficar à vontade. É, primeiro, parabéns para a Jéssica pela apresentação, pela pesquisa. Acho que foi muito rica, né? Não simplesmente estar trazendo o texto, né? A história, mas todas essas relações, inclusive com a psicanálise e com o autor, né? Um autor bem importante na literatura, brasileira. E não por acaso ele ganha o título de o apelido, né, de Anjo Maldito, né, exatamente por conta desta habilidade que ele desenvolve, né, de desmascarar, né, desvelar uma realidade que não é tão bonitinha assim para lado nenhum que se olhe, né? E o contexto de fundo, né, até para a gente poder estar falando a respeito do laço social, onde se desenvolve a trama, são interesses espúrios, né? É, conveniências de variados tipos, é, um retrato também sempre muito mordaz das instituições decadentes, em especial as instituições autoritárias. Aí não entra a religião, né? Mas ele também descarrega a sua metralhadora contra a igreja. No caso, não, mas o casamento, né? O casamento é sempre alvo de uma crítica mordaz pela hipocrisia, né? O casamento ele aparece, então, não por acaso o casal aparece, né, num primeiro momento, né, tudo, né, tudo são flores e estão vivendo aí ainda a lua de mel, mas tem algo que sempre pode ser questionado e que o autor põe em dúvida. É, o texto é fantástico a partir do título. Se nós formos pensar, o título é fantástico, né? Um beijo no asfalto, né? Porque no início
Inclusive, não se sabe, né? Isso já foi apontado aqui, não se sabe exatamente o que acontece, né? Uma das possibilidades é que nesse atropelamento, né? Nesse encontro aí com o lotração, a vítima cai com a boca no chão, né? Ele cai e ele é socorrido, né, pelo protagonista que vira o seu rosto para cima e na interpretação que ele dá, o moribundo, né, porque não está morto ainda, pede a ele um beijo, agarra a cabeça e dá um beijo, né? Mas o beijo no asfalto pode ser interpretado também como essa queda, né, de cair de boca no chão, né, o momento onde as coisas elas derrapam, elas se acabam, né, e se são destruídas, né? E acho que tem algumas coisas interessantes que eu queria falar, poucas coisas, porque eu acho que a Jéssica, de certa forma, esgotou bastante as possibilidades, né? Mas a crueldade, né, é um elemento muito presente. A maledicência, né? Eu concordo que as fake tem tudo a ver com as fake news e essa fabricação de uma pseudo-verdade, uma verdade palatável e que atende a uma série de objetivos, inclusive os da maledicência, né? Porque a maledicência, se a maledicência não fosse um terreno tão fértil, né? E isso a gente vê na vizinha, né? Nas reticências. E aí a gente tem que falar também do texto. O texto é brilhante porque ele não se completa ao longo de todo o percurso e ao não se completar, ele dá esse ato, né? Esse sobressalto para que você coloque a emoção ou coloque algo que te ocorra naquele momento, né? Então, assim, ele tem toda uma tensão que é provocada muito por esses hiatos, né? Na linguagem, no estilo, né? Onde não se completam as frases. Mas, é, entre várias coisas que se notam, tal, mas eu anotei algumas coisas que eu achei muito interessantes. Eu talvez tenha lido muito rapidamente, eu não consegui estabelecer essa relação de que o fato dele beijar o redimisse da culpa por ter visto a cunhada. O que eu achei a hora, o momento que eu li, foi que naquele momento ele estava muito impactado, né? Ele estava refugiado, a Selminha não veio, né? Não quis ver, e ele fica com a cunhada, que é, enfim, quem está realmente ligada a ele, querendo salvá-lo de qualquer forma, apoiá-lo, né? E ele conta, e a frase que ele diz, eu acho que tem muito sentido. Ele diz assim: em toda a minha vida, a única coisa que se salva é o beijo no asfalto, né? Então, independente de qualquer coisa, é algo que ele confere naquele momento limite, onde ele perdeu a mulher, ele perdeu a credibilidade, né? Ele se vê, ele entra, ele fica autorreferente, né? As pessoas estão me olhando, as pessoas estão falando de mim, estão caçoando de mim, e ele encontra, vamos dizer, no âmago aquilo que ele achou de importante, que foi o beijo no asfalto. Naquele momento eu me senti bom. E no caso de ver a cunhada nua e desejar a cunhada, a minha interpretação é a seguinte, é que ele toma contato com o desejo dele, né, que vem
muito mascarado, ele é um rapaz muito bonzinho, né? Ele é falado como um rapaz muito bonzinho, muito cordato, né? E ele diz: eu devia desejar minha mulher, mas acontece que eu vi e desejei. Pronto, né? Então, eu acho que nesse momento são duas coisas importantes, né? Nesse momento limite, onde o sujeito tá, onde cai, né? Caem as representações outras, né? Ele é visto não mais como bom rapaz, né? Mas enfim, um rapaz que é desqualificado pelos colegas, a polícia desqualifica, a mulher não quer mais saber dele, né? Enfim, ele acaba, mas ele, exatamente porque caem essas representações, ele consegue tomar contato com novas representações e contato exatamente com o desejo, né? Ele desejou a cunhada e ele interpreta que a única coisa boa, a única coisa que se salva da vida dele. Ou seja, se ele morresse ali, como de fato, eu não sei até que ponto o autor já prepara, né, de que ele vai morrer no momento seguinte com a entrada do sogro, né? E esse final é rodriguiano até dizer chega, né, de que o sogro revela, né, no último instante ao matá-lo e dizer o nome, né? Diz o nome, ele pode, por fim, dizer o nome. Então, fantástica, muito boa a escolha e muito boas as relações, correlações feitas pela Jéssica e pela Karen. Raquel, Acho que que queria. travou. A Patrícia, acho que ligou o áudio. Isso, é a Patrícia. Ah, acho que o dela caiu, né? O sistema Pode ser. tá travado. Será que a gente espera ou vou falando até ela Toca, voltar? Raquel, E já já ela pode. volta. Tá. Eu queria levantar um ponto que eu não sei se vocês vão concordar, que foi o seguinte: realmente o beijo ocorreu, né? E a Selminha, ela dizia que amava o marido dela, que ela confiava plenamente nele e que ela sabia que ele não tinha feito nada de errado, porque senão ele teria contado para ela. Tanto é que ele contou sobre ter visto a cunhada nua, né? Porém, algo naquele momento que ela fica sabendo que ele deu o beijo em um homem e não contou para ela, algo daquele relacionamento cai por terra, né? E aí ele sai, ele foge da polícia e deixa a Selminha à mercê da polícia, do jornalista, e ela acaba passando por situações pesadas, né? Então, assim, na verdade, a gente pode pensar também assim por um outro lado, que ela não quis vê-lo por várias situações, por ele não ter contado sobre o beijo, por ele ter sumido, né, para fugir, ter deixado ela abandonada. E também, eu não sei se vocês lembram de uma passagem que ela diz que ela achava mesmo que tinha algumas situações durante a vida deles que ele era muito bonzinho, muito tinha algumas coisas que poderiam levar ela a pensar que ele realmente era homossexual, porque eram sentimentos que, na verdade, ela reconhecia só como sentimentos de mulher, né? Então, e mais uma coisa também é que o Aprígio, que é o pai da Selminha, ele tem esse desejo recalcado, né, desde novinho, que ele fala. Então, pode ser também que a Selminha tenha, durante essa vida, percebido alguma coisa nesse sentido, porque ela,
Quando ela questiona que o pai nunca chama ele pelo nome, só fala meu genro, seu marido, ou seu noivo, seu namorado, algo assim, provavelmente não é a primeira vez que ela percebe isso, ela já deve ter uma pré-concepção sobre isso, e até aquele momento a gente não sabe por quê. Então, eu fico pensando nesse ponto, né? Porque é, é uma fake news, mas é uma fake news o quê? De que ele empurrou o homem porque ele era o amante do homem e queria se desfazer. Mas, na verdade, nua e crua, o beijo aconteceu, né? E foi isso que fez com que a Selminha não ficasse do lado dele num primeiro momento, mas aí tiveram essas outras situações. Eu queria parabenizar a Jéssica, né, pela obra escolhida. Achei muito interessante, até para nós, né, para a psicanálise, tem vários temas a serem abordados, a serem é, discutidos, e ela explanou muito bem sobre toda a história e sobre tudo isso. É a primeira vez que eu participo, né, dessa reunião. Estou gostando muito, todo mundo de parabéns. E é isso, obrigada. Obrigada, Raquel. E é muito legal que cada um acaba tendo uma interpretação desses desdobramentos desse beijo no asfalto. E acho que um clássico ele tá aí para isso, porque cada um ali entende se foi por culpa, se não foi, que Selminha sentia em relação a esse casamento que depois passou a mudar ali a posição. E é isso, acho que a gente não vai ter uma resposta fechada, mas enquanto um clássico, ele nos coloca em xeque. Então, muito bom. Agora a Patrícia voltou. A internet caiu aqui. Eu achei muito sensacional a escolha desse livro. Eu nunca tinha lido nada dele. E eu li com muita rapidez. Tipo, foi, acho que menos de uma hora eu li tudinho. É curto, né? Então foi bem rápido. E o que me pegou ali foi a questão do jornalismo e da mídia, principalmente, porque é muito atual, é muito, muito atual isso, né? Então, ali dentro, a mídia ela invade a intimidade, transforma aquela dor em espetáculo. Alguém morreu, só que a preocupação era exatamente um beijo homossexual, o que assusta até hoje em dia. Tipo, foi escrito tem um bom tempo, né? E ainda assusta um beijo homossexual quando algumas pessoas veem isso, né? E também aquela questão de reproduzir uma verdade por repetição. Foi repetido tantas vezes que parece que aquela história que o jornal estava contando ali, apesar de não ser a história, talvez, né? Foi um pedaço da verdade, ou talvez nem seja nada da verdade, né? Pela repetição daquilo ali, as pessoas passaram a acreditar naquela história. Então, aquele repórter, ele estava alimentando toda a tragédia. Tudo que culminou posteriormente foi exatamente a partir daquela notícia que apareceu ali do Arandi, né? E onde não havia culpa, apareceu a culpa e um ato que se transformou em crime, um ato simples que se transformou em crime de homicídio. Tipo, é muito louco isso, sabe? Então, essa sociedade que parece um super-eu ali, né? Um super-eu cruel, tá ali julgando as pessoas. E geralmente a sociedade está com essa posição. E uma coisa que eu questionei ali foi no momento em que por que a Selminha precisou ficar nua na frente de dois policiais para provar a virilidade do marido. Tipo, isso não fez sentido para mim. Por que uma mulher precisa ficar nua, exposta, né, para provar uma coisa que ela não tinha nada a ver? Então, eu achei muito sensacional esse livro. Muito boa escolha, Jéssica, muito boa escolha mesmo.
principalmente a questão também dos policiais ali, que eles não estavam querendo provar a verdade. Hoje em dia tá a mesma coisa, eles não querem provar a verdade, eles querem um culpado de alguma coisa. Ainda que a pessoa não tenha culpa, eles querem só um culpado, eles querem uma confissão, um escândalo e uma punição. Não estão preocupados com a verdade ali também. Então, isso escancara coisas que acontecem, continuam acontecendo hoje em dia, né? Talvez até pior do que é contado ali na história. É só isso, gente. Eu achei sensacional esse livro. Nossa, mas como os policiais são um ponto importantíssimo, né, nessa história no sentido de, teoricamente, representar uma lei, representar um estado, um poder maior, ou seja, o que vale, né, a polícia em si teria esse papel, e que eles vão totalmente contra isso, né, a vida como ela é no sentido mais cru. De novo, bem Nelson Rodrigues. Eu acho que algo nisso é também a escolha de se passar na Praça da Bandeira. Então é diante deste símbolo, porque pois senão o que é uma bandeira? O símbolo de um recorte, um povo, uma sociedade e um ato que choca todos. Interessante que entre essas quatro paredes da família entra o tabu do incesto, né? Então assim não pode se falar sobre esses desejos, não pode se falar sobre a possibilidade de você ter uma atração com alguém da sua família e assim se desdobrar no que você faz com essa atração. Uma vez que não nomeada, não trabalhada, ela fica ali à deriva, né? Um grande totem, um grande tabu. Ah, tem dois pontos, duas passagens que eu queria também trazer que me pegaram bastante, que é sobre esse ponto de novo. O que significa uma mulher para você, né? O que você faria se entrasse uma mulher aqui? Interessante porque ali se retoma a noção de a masculinidade como sendo um ato, um ato que tem as suas raízes em muito em perversão. Então, abuso e perversão. É extremamente atual isso, até porque a gente segue com uma estrutura de fantasia, embora esteja sendo mais questionada e a gente recebe isso em consultório, a gente segue com uma estrutura de fantasia ainda muito empobrecida, no sentido de pouco complexa, né? Existe masculino, feminino, existe papéis a serem seguidos na cama e por aí vai, para não dizer de coisas mais escrachadas ou ali possíveis de ver, como o véu da noiva e este ímen, essa imaculação, ou a própria questão do crime de honra, né? Um homem até 2023, salvo o melhor juízo, ou 2013, poderia matar uma mulher em detrimento de sua defesa da honra. Isso foi de me surpreender também que a peça não enveredou para aí. E uma outra coisa que. Aí, meu comentário final é do Arandi, enquanto defesa de algum tipo de humanidade de sujeito. Os policiais estão confrontando ele e ele, né, coloca: bom, era alguém que morreu, que eu vi morrer, né? E ali, esse beijo que, bom, para ele tem uma série de coisas que vêm atrás, mas que também tem esse lugar importante que ele passa aos policiais. Gente, não se trata de outra coisa senão reconhecer o final de uma vida que é atropelada sobre os meus olhos. Eu vejo a tragédia. Então, como cada um de nós também lida com as cenas do horror, cenas do traumático, as cenas daquilo que nos toma de uma vez e sem aviso. E se a gente for trazer também para os dias de hoje essa questão da mídia, das notícias, do sensacionalismo, é, a gente se depara com uma situação que ocorre normalmente, que enquanto tem um acidente,
que talvez as pessoas poderiam ajudar a salvar as pessoas, ao invés de ir ajudar, eles ficam de fora filmando, né, propagando e aumentando ou inventando mais assunto em cima dessa história. Eu assisti um vídeo essa semana que veio para mim no Instagram de um carro que caiu de uma ponte, não sei se vocês chegaram a ver, e dois homens descem para tirar as pessoas antes que o carro afunde no rio. E tem gente filmando e eles ficam olhando para cima, pedindo, gente, desce, desce. E as pessoas ficam lá em cima filmando e mais ninguém desce para ajudar. Só querem mesmo noticiar. Que é o que aparece no texto também, né? O corpo está fedendo, putrefando, e ele diz: não, fecha, vai, porque a gente está lidando com outras coisas aqui que nos interessam. Essa vida que se foi, foi, não interessa mais, que a gente precisa de um espetáculo. E, de novo, né? O que que esse espetáculo vende e oferece de gozo, não só para esse delegado e para esse jornalista, mas para a população, olha, a comunidade e o entorno, porque era vizinha, eram os colegas de trabalho, então tem um gozo aí de um todo, de um grupo, em cima de uma morte, de um caos Exatamente isso. na vida de alguém, né? Então esse caos não nos interessa. O que interessa é, bom, isso dá um movimento. Como eu disse, não importa a verdade, não importa se de fato aconteceu como, mas as narrativas que se criam e as fantasias, e aí sim, cada um põe a sua em cima de uma história e de algo que é o que a gente está fazendo aqui também, né? Colocando as nossas próprias interpretações em cima de uma morte ainda que fictícia, mas né, é isso, né? Do que mobiliza e movimenta em cada um, né? E que a arte também está a escrita, né, nos mobiliza nesse ponto também, né? De colocar, inclusive, os nossos próprios critérios, entendimentos em xeque, quer dizer, o que a gente também acompanha, vê e como a gente age diante dessas situações. Quando é o próximo, já temos um próximo, já temos um tema. Bom, eu vi no calendário do espaço que o próximo encontro será no dia 4 de setembro, 4/9. E temas, tenho algumas coisas em mente, mas queria escutar de vocês. Vocês topariam seguir com o Nelson, porque tenho uma peça em mente também bem interessante. Ou a gente poderia partir para um outro autor, que aí também tem algumas coisinhas separadas. Eu gosto do teatro pelo fato de ser uma leitura não tão extensa, considerando ali o nosso tempo, as atividades. Então, talvez começar o nosso grupo de literatura e psicanálise com peças, contos e, né, conforme os encontros forem se dando, a gente vai seguindo com outras obras. Jéssica, uma sugestão. Como foi feito para escolher o beijo no asfalto? Uhum. Colocar lá sugestões, né? Sim. E assim, não ultrapassar, que não ultrapassasse de três, porque senão fica muito Ah, sim. complicado para o pessoal. Aí fica aquele mundo de coisa e não se escolhe nada. Então, assim, até três, poderia pôr já as que você tem em mente e Uhum. deixar que, enfim, se as pessoas se interessassem em colocar uma outra sugestão, pôr lá e fazer aquela votaçãozinha que eu Uhum. acho que funciona bem legal. Funcionou bem, né, dessa vez. Funcionou, Então, funcionou, sem dúvidas. Acho ótimo. Acho que a gente pode seguir sim com a votação. Eu coloco a sugestão de mais isso, uma peça do Nelson e um conto que eu pensei que pode ser interessante, não é do Nelson, é um conto do Guimarães Rosa, que está no ótimo. livro As Primeiras Histórias do Guimarães. É uma Tá, outra pegada, né, Guimarães Rosa, mas também ótimo. muito bonito. E aí Muito isso bom. também fica nessa pegada dos textos mais curtos, e acho que a gente vai sentindo também.
o, o desenvolvimento do nosso grupo. Isso. Então eu mando no grupo até sexta-feira, até amanhã. E aí a Tá bom. gente volta. Tá, tá. Jéssica, muito obrigado. E para todo mundo também. Estimou uma boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, Jéssica, Tchau, tchau. Karen, Boa Léo noite. Tchau. e todo mundo. Boa noite, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.